que possam lhe favorecer no futuro? Vamos lá. Primeiro, vamos por camadas aí. Primeira coisa que o sujeito tem que ter é a capacidade de reconhecer que ele tem limitações. Porque o ser humano, uma das piores coisas que o ser humano tem, na minha opinião, de defeitos de função, é o excesso de orgulho. Às vezes as pessoas têm excesso de orgulho, mesmo sem ter razão para isso. Então elas simplesmente acham que elas dominam as coisas, que elas entendem, que elas são veteranas, já viveram muito, ou por idade, ou por poder econômico, ou por resultados passados. A pessoa já teve bons resultados, então ela acha que ela vai viver disso e não vai nunca acontecer nada de errado. Então os perigos que ameaçam e que podem levar a fracassos enormes são, em geral, começam por um orgulho ou inflexibilidade ligada ao orgulho. Então a primeira coisa que tem que se fazer é reconhecer que a gente não domina tudo e não sabe tudo. E eu vou fazer experiências e vou ter flexibilidade. Então eu vou determinar o que eu quero. A coisa mais difícil do mundo é estabelecer um desejo. Nós, seres humanos, pessoas, não fomos treinados para desejar adequadamente. Nós fomos treinados para evitar coisas. Quando a gente era pequeno, a mãe, o pai, o tio, a escola nos diziam o que a gente deveria evitar. Não faça isso, não faça aquilo, não suba, não mexa, não rasgue. Mas nunca nos ensinaram a fazer coisas. Ou que representa uma cultura oral, né? Que é algo dessa civilização. Humana. Você olha, vamos pegar um exemplo religioso. A Bíblia, que se atribui a Deus, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, é tudo negativo. Eles não dizem o que fazer, eles só dizem o que não fazer. A Bíblia, por exemplo, diz o seguinte: se alguém te der uma bufetada numa face, o que você faz? A Bíblia diz: ofereça outra face. E se você levar uma bufetada na segunda face, o que você faz? A Bíblia não diz. Aí fica para você decidir. A maioria dá um tiro. Até porque não tem outra face para oferecer. Então, nesse aspecto da indução, da sua obra, do seu estudo de neurolinguística, o que se aplica à neurolinguística? Como que utiliza esse conhecimento na busca dessa condição de estabilidade, de boas decisões? Vamos lá. A programação neurolinguística é uma ferramenta oriunda de várias disciplinas já consagradas. Ela não é novidade, na verdade ela é resultante de muita coisa que já tem consagração científica muito bem estabelecida. Ela estuda a relação entre a linguagem, especialmente a verbal, e algum grau também a não verbal, a linguagem que as pessoas usam e os processos de pensamento. Então, existem 3 elementos fundamentais que a neurolinguística estuda. Como que nós observamos o mundo através dos nossos órgãos sensoriais e botamos essas informações nas nossas memórias. Esse é um processo de estudo da neurolinguística. Como que essas memórias, uma vez construídas lá dentro, estabelecem palavras para defini-las, e como que a gente usa essas palavras. Esse é outro processo que a neurolinguística estuda. E como que a gente pode intervir nesse processo, seja na hora da percepção e construção das memórias, seja na hora da verbalização do que eu já tenho lá dentro, de maneira a produzir uma coisa fantástica que se chama mudança. Mobilizar uma pessoa de um estado para outro, tirar ela de uma situação e levá-la para outra, fazer um grupo de pessoas mudar, uma empresa mudar, vendedores atingirem melhores resultados, educadores educarem melhor seus alunos, uma pessoa com limitações emocionais superar suas limitações emocionais, um atleta que tem uma determinada performance atingir uma performance de excelência, uma pessoa que tem uma ambição financeira atingir resultados de grande prosperidade. Então, aí você vai dizer, mas isso é uma fórmula do sucesso universal? Também, mas ela não é desenhada para isso, ela é desenhada para estudar como é que funciona a cabeça do ser humano, quando produz pensamento e quando produz ações, e como é que a gente pode otimizar isso dentro da área de desejo de cada pessoa, ou de cada grupo. Essa é a ciência. Essa é a ciência. E o indivíduo? Então, você pega um indivíduo, você faz boas perguntas, a neurolinguística é a ciência das perguntas, através de perguntas especiais e específicas, você tem condições de obter informações desses processos que eu acabei de dizer. Uma vez que você tem essas informações, você produz ações internas, que vão produzir ações externas e modificam o comportamento da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Uma pessoa tem medo de altura, uma coisa bem simples. Para nós é simples, para a pessoa que tem medo de altura isso é complicadíssimo.
né? A pessoa tem medo de altura não por causa da altura, até porque se eu botar 10 pessoas ao lado dela, 10 pessoas vão ficar ótimas. É só ela que tem esse problema. Então não é a altura que está causando problema, é a fantasia mental do que acontece ali é que causa problema para ela. Então eu vou fazer primeiro um diagnóstico disso aí, eu vou identificar qual é a fantasia que essa pessoa faz e eu vou, eventualmente, uma das possibilidades, alterar a fantasia através de mexer a verbalização, o modo como ela fala. Mudando o modo como ela fala, de um jeito especial, eu posso mudar os pensamentos dela. Mudando os pensamentos dela e criando uma espécie de moto contínuo, ela passa a não ter mais medo de altura. Quanto tempo dura esse processo? 3 a 5 minutos. E acabou o problema dela. E isso você vai dizer, não, mas isso é só para medo de altura ou para problemas emocionais. Não. Tem uma pessoa que tem problema de segurar o dinheiro, ela gasta demais. Não é nenhum problema emocional, é falta de estratégia. Ela não sabe conservar o dinheiro. Eu vou conversar com essa pessoa, nós vamos descobrir o que ela faz dentro da cabeça dela que faz com que ela gaste mais do que deveria. E de repente a gente descobre que são processos mentais, estratégias de pensamento, são sequências de pensamento habitual. É aquela coisa que a gente faz sem se dar conta. Você não tem uma mania, por exemplo, o nosso telespectador aí, de quando vai dormir, você não pode dormir com o chinelo virado para cima. Tem gente que tem essas manias. Tem gente que não pode dormir com a roupa ao contrário. Ao levantar, pisar com o pé direito. Pisar com o pé direito. Ou não pode ter, a porta do armário aberta, tem que estar fechada, senão a pessoa fica mal. Sei lá que tipo de mania. Tampar o espelho no dia de chuva, de trovão. São manias que daqui a pouco as pessoas fazem uma vez, 2 vezes, porque começam a acreditar e daqui a pouco vira automático. E aí quando vira automático, vai tirar isso da cabeça deles. Então, a gente tem condições de entrar lá no piloto automático, descobrir qual é a rotina do piloto automático e botar um novo piloto automático. Muito bem, estou conversando com o Dr.